Olá, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior, mais científico e certificado canal de linguagem corporal da América Latina. No episódio de hoje, de casos de linguagem corporal, vamos falar sobre um polêmico e importante caso, o caso envolvendo Michelle Cui e sua ex-mulher Lindsay Cui. E vamos entender também por que esse caso é importante para a linguagem corporal e para os estudos de linguagem corporal na detecção de mentiras. Antes disso, vale a pena lembrar que se você quiser ver mais vídeos como esse, comentados sobre a perspectiva da linguagem corporal por um perito facial que é certificado, já se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilhe os nossos vídeos. Vamos então à explicação cronológica do caso Michelle Cui. Em meados de dezembro de 1998, Lindsay Cui desapareceu de sua casa em Southport, na Inglaterra. Passaram 18 meses antes que os investigadores descobrissem o que tinha acontecido com Lindsay. Nesse meio tempo, o seu marido, Michelle Cui, que passou a ser visto como uma pessoa que estava em busca de saber o paradeiro de sua mulher, foi entrevistado e se colocou de frente para câmeras em programas de TV como um pai que apenas queria cuidar de seus filhos, já que agora estava sem a sua parceira, o que seria uma história muito bonita, se infelizmente não fosse totalmente mentirosa. Vamos recapitular um pouquinho o histórico ali para a gente entender a relação entre a Lindsay e entre o Mitchell. Lindsay engravidou quando tinha apenas 17 anos de idade do seu primeiro namorado. Ela estava convencida de que ficaria com o bebê. No entanto, vários meses após a gravidez, o relacionamento terminou e Lindsay então se viu sozinha, grávida de 5 meses. Foi nesse período, inclusive, que a Lindsay conheceu o Michelle Cui, que era 3 anos mais velho que ela. Uma das coisas que chamou muita atenção da Lindsay era a personalidade do Michelle. Ele era uma pessoa muito carinhosa, muito encantadora, levava flores para ela, dava presentes para ela, mimava ela, elogiava ela o tempo inteiro. E ela ficou tão feliz, viu nele a chance de ter um parceiro para poder ajudar a criar o filho dela, que os dois se juntaram e algo muito rápido, em coisa de 5 semanas, eles já estavam casados. Aqui tem 2 pontos para a gente comentar sobre o comportamento do Michelle. Conforme Joey Navarro, o ex-agente do FBI, fala pra gente em What Everybody's Saying e Dangerous Personalities, basicamente pessoas que são manipuladoras tendem a ser cativantes, carismáticas. Primeiro, elas precisam diminuir a sua barreira de defesa, o seu pensamento crítico. Por isso, o que elas fazem? Acabam sempre sendo muito gentis, muito sorridentes, muito carismáticas, nunca ficam bravas com nada. Porém, isso é só no começo. Uma outra coisa que o Joey Navarro fala pra gente é pra você prestar atenção quando essas pessoas estão sendo gentis, carismáticas, se elas começam a tentar te induzir para algum tipo de atitude, para algum tipo de ação. Percebam, elas vão ficando ali, gentis, ao ponto que você vai amolecendo e elas vão introduzindo o pensamento delas, vão te manipulando. E quando você vê, você já tá ali casando com elas, Você tá fazendo o que elas querem. Então fique muito alerta. Percebeu que a pessoa tá sendo carinhosa, tá sendo muito, de forma demasiada, de forma desproporcional, ela tá sendo muito gentil, muito simpática com você. Procure saber quem é essa pessoa, se ela tem esse histórico de ser assim com todos os outros, ou se ela está sendo assim apenas com você, por quê? E observe se ela não está tentando aos poucos te induzir a uma tomada de atitude ou tomar alguma ação. Pode ser que ela esteja tentando ser cativante apenas para te manipular. O que nos leva para o nosso segundo ponto. Essas pessoas, geralmente manipuladores, acabam tendo muita pressa, são muito impulsivos, querem as coisas atendidas no momento deles. Você vê aí, a Lindsay casou com ele após 5 semanas, ter conhecido o rapaz. Muito provável ele tenha ficado pressionando ela. Ai, amor, a gente tá vivendo esse momento, a gente tá muito feliz, vamos casar. Não vamos casar, mas vamos casar agora. E sempre levante uma pulga atrás da orelha quando alguém demonstrar pressa para alguma coisa, que geralmente é alguma coisa que você tem que fazer por ela. Por que pressa? O que tá acontecendo? Qual que é a sua pressa? O que você quer fazer? Porque sim, senhoras e senhores, como muitos de vocês já imaginam, assim que a Lindsay casou, começou o inferno na vida dela. Logo, Lindsay começou a descobrir um lado do Michelle que ela não conhecia. Ele era extremamente violento. Lindsay confidenciou à sua irmã que o Michelle tinha várias explosões de raiva. E tá aí outra coisa que é falada por especialistas, como por exemplo Tim Larkin, no livro When Violence is the Answer. Os especialistas têm uma definição para esse tipo de comportamento como emocionalmente instável. São pessoas que não têm muito domínio das emoções. Essas pessoas podem ser arrogantes, narcisistas e impulsivas, tendo comportamentos extremamente impulsivos. Eles querem algo, eles querem agora. Eles gritam, eles berram, eles choram se não forem atendidos agora. São pessoas que dificilmente dialogam por meio da lógica e quase sempre priorizam o ego
ego delas, aquilo que elas querem fazer para se sentir felizes e que se dane os outros. Apenas um ano após o nascimento do seu primeiro filho, Robin, Lindsay engravidou novamente, dessa vez de Michelle. Com medo de trazer um novo bebê para essa casa instável, Lindsay fez um aborto. E isso enfureceu tanto Michelle que ele chegou ao ponto de literalmente espancar a Lindsay. Ele espancou ela e saiu fora. E outra coisa, além de violento, Michelle acabava dormindo com várias outras mulheres. Traía. Isso também é previsto nesse tipo de comportamento lá no livro Dangerous Personalities pelo Joey Navarro. Essas pessoas acabam tendo uma vida muito promíscua. Elas têm o excesso de mostrar para os outros que elas são os melhores parceiros. Elas têm a necessidade de mostrar para várias pessoas, para a pessoa que está com elas, de que sim, elas são capazes de satisfazer sexualmente as suas vontades e as vontades de várias outras pessoas. Resumindo, elas têm um ego gigantesco e precisam ficar mostrando isso, se reafirmando a todo momento. Portanto, se você conhece alguma pessoa nessas características que eu estou falando, os especialistas são diretos e retos. Se afaste desse tipo de pessoa. Porque como vocês vão ver nessa história, se você tentar ficar porque acha que vai conseguir mudar elas, infelizmente pode ser bem negativo o resultado para você. Eles chegaram a ficar 5 meses separados, porém, Lindsay acabou permitindo que Michelle voltasse para casa. Tendo mudado de ideia, ela disse para Michelle que queria ter um filho com ele. Lembrem-se, essas pessoas sempre são manipuladoras, elas se fingem de coitadas. Ai, desculpa, eu não queria te arrebentar na porrada, mas olha, prometo que eu nunca mais vou fazer isso. Aí elas voltam e dá um tempo elas fazem exatamente a mesma coisa. Quando Lindsay estava na metade da gravidez, Michelle teve mais uma vez uma explosão violenta. Lindsay não estava em casa na época, mas ao voltar encontrou a casa um caos. Havia cacos de vidro por toda a parte. Logo em seguida, em outubro de 1997, seu filho, com Michelle, o Jack, nasceu. No ano seguinte, no entanto, Michelle saiu de casa novamente. Dessa vez parecia que tinha saído para sempre. Acontece que a tomada de decisão da Lindsay nesse momento foi muito inteligente. Ela foi fazer o quê? Ficar rodeada de pessoas. E essa é uma dica muito boa se você quiser tentar evitar que esse tipo de pessoa manipuladora chegue até você. Não fique sozinho na presença dela. Procure sempre ter um amigo ou amigos ou familiares confiáveis para poder te ajudar a ficar longe dessa pessoa perigosa. Com a ajuda do Women's Aid, um grupo de instituições de caridade em todo o Reino Unido, cujo objetivo é acabar com a violência doméstica, especialmente contra mulheres e crianças, Lindsay se mudou para outra casa com os seus filhos, longe de Michelle, e ele não foi notificado da localização dessa casa nova. E aqui entra um ponto. O Joey Navarro diz pra gente que quanto mais difícil parecer uma situação, mais tentados esse tipo de manipuladores irão ficar. Para eles é como se fosse um desafio. Puxa, eu espanquei ela, fiz ela abortar um filho meu, eu arrebentei a casa e ela foi pra longe. Será que eu consigo fazer ela voltar pra casa mais uma vez? Para eles é tudo como se fosse um jogo, para poder mostrar que eles têm o ego, que eles são literalmente os caras que mandam na situação, e eles vão tentar várias e várias vezes. Para eles é tudo um jogo para provar o quão bom eles são para eles mesmos. Por isso que eu falo para vocês, gente, os especialistas nesse tipo de assunto são objetivos. Não dê uma segunda chance, não se aproxime, se afaste desse tipo de pessoa. Michelle então conseguiu conversar com a Lindsay e conseguiu convencer ela a deixar ele ver Jack, o filho deles, no seu primeiro aniversário de vida. De lá, ele acabou convencendo e manipulando ela, como vocês sabem, né? E acabou conseguindo convencer ela a voltar e os dois a morarem junto novamente. E a pedidos de Michelle, Lindsay não contou isso pra ninguém. E aqui entra outro ponto. Manipuladores entendem que quanto menos informação você tiver com outras pessoas de fora, mais fácil para eles manipularem sua cabeça. Se você só ouve o que eles estão falando, se eles falam e você não conta pra ninguém, é muito mais fácil você acreditar neles. Se você conta a situação pra um amigo, pra um familiar seu, ele vai te dar uma opinião contrária, vai te ajudar a sair da situação. Por isso que esse tipo de pessoa geralmente faz comentários como: ó, mas não comenta com ninguém, ou não fala com seus pais, não fala pra aquele cara, não conta pra aquele cara não quero saber de você conversando com ele. Esse tipo de pessoa geralmente tem esse comportamento. Quando o Natal se aproximava, Lindsay e Michelle já morando juntos, Lindsay, começou a preparar a casa por conta das festividades natalinas. Em 11 de dezembro, ela passou um tempo com a sua família, e no final do dia sua mãe a deixou em casa. Mal sabia ela que seria a última vez que veria a filha, pelo menos com vida. A última aparição de Lindsay foi em 15 de dezembro de 1998. Depois disso, ninguém nunca mais a viu ou teve notícias dela com vida. No dia 24 de dezembro, a mãe de Lindsay tentou entrar em contato com Lindsay no dia inteiro, perguntando quando ela poderia deixar o presente de Natal para as crianças, porém não obteve respostas. Lindsay estava desaparecida até 5 de fevereiro de 1999, ou seja, 53 dias depois que alguém a viu pela última vez. E detalhe, ela não foi relatada como desaparecida nesse período, nesses 53 dias, pelo marido dela, e também não foi relatado pela família, que de fato também não sabia que ela estava desaparecida. Mas o marido que estava com ela em todo esse tempo não relatou o desaparecimento dela. Já é algo estranho. Quem
Quem suspeitou foi uma assistente social que viu que ela não tinha voltado lá, né, pro abrigo da Women's Aid e decidiu investigar, ficou preocupada. Nos 18 meses que se seguiram em que Lindsay estava desaparecida, entre aspas, Michelle manteve a fachada pública de um marido abandonado que havia ficado sozinho para cuidar dos 2 filhos pequenos, enquanto a sua esposa, segundo ele, tinha fugido com outro. E aqui, os investigadores do caso já observaram uma das primeiras técnicas que a gente utiliza na linguagem corporal, o MR, ou monitoramento de realidade, que basicamente consiste em entender a realidade de uma pessoa, como ela enxerga o mundo, e tentar comparar as atitudes dela para ver se faz sentido ou se poderia ser uma mentira. Monitoramento de realidade, versão do Michel. Ele diz que a mulher dele, a Lindsay, fugiu com outro homem, né, abandonou os filhos para poder ficar com outro homem, deixou os 2 filhos pequenos para trás. Monitoramento de realidade que a gente tem de histórico anterior da Lindsay. Ela fugiu do Michel mais de uma vez, ela evitou ter um filho do Michel, ela sempre priorizou ficar com os filhos. E aí você joga o monitoramento de realidade com a versão do Michel. Do nada, de uma hora para outra, ela abandona os filhos por um cara, não faz sentido. E para os investigadores da época também não fez, tanto que eles começaram a intensificar as investigações em cima do próprio Michel. Michel ia em vários programas de TV e fazia várias poses com seus filhos. Isso pode ser visto como um S3. O protocolo SCANS é o código para manutenção de aparência, que basicamente é quando o mentiroso tenta colocar uma imagem para o público pensar que ele é uma pessoa bacana. Olha só, eu vou tirar uma foto com os meus filhos chorando, vou falar que a minha esposa fugiu, eu estou sozinho, para que o público me veja como alguém positivo, alguém que quer cuidar de seus filhos. Agora, eu aparecer para vocês e falar, não, eu não matei a minha esposa, isso dificilmente o mentiroso vai fazer. E ainda no caso do Michel, nós temos um outro ponto. Ele tem um comportamento emocionalmente impulsivo, também está associado à arrogância. Faz muito sentido ele querer ir de programa de TV em programa de TV para mostrar a imagem dele, porque no ego dele aquilo fazia muito sentido. Ele se sentia no momento dele, estou mostrando ao mundo como eu sou e ainda enganando a todos, olha como eu sou genial. Tanto é que ele ficou tão convencido de que não seria pego, ele estava tão arrogante, tão soberbo, que ele acabou cometendo 2 erros cruciais. O primeiro deles, numa entrevista de TV, enquanto ele falava sobre a sua mulher, que até então era tida como apenas desaparecida, ou, segundo a versão dele, que tinha fugido com um outro cara, ele foi dizer como que ela era, o relacionamento deles no dia a dia, e ele disse, she was such a good mom, she is such a good mom. Basicamente ele disse, ela é uma mãe boa. Ele disse, era. Quando todo mundo achava que a mulher estava desaparecida, ele vai lá e fala, não, ela é. Ele mesmo se corrige, ela era. Por que ela era? Porque ele já sabia que ela estava morta, afinal de contas, era ele o autor daquele crime. Isso foi observado muitos anos depois como o código C4, conhecido como ato falho no protocolo SCANS, ou lapso freudiano, que é quando, por algum estado de alteração psicológica, por conta de pressões emocionais e pressões cognitivas, o mentiroso acaba entregando parte da história, né, história verdadeira, sem que ele queira. E o segundo ponto que foi crucial para a gente poder entender a mentira do Michel Cui ali naquele momento, que aconteceu por conta da arrogância e da soberba dele, foi que ele ficou tão convencido a ponto de expressar uma microexpressão de felicidade praticamente toda vez que ele ia falar que não era o assassino da esposa. Isso foi observado por vários estudiosos como Paul Ekman, Erika Rosenberg, Wallace Friesen, Maury O'Sullivan, Aldert Vrij, como um evento chamado de Duping the Light, que basicamente é quando o mentiroso sente a satisfação de que na cabeça dele tudo já deu certo, ele está conseguindo se livrar da história com a sua mentira. Em outras palavras, é a felicidade que o mentiroso pode sentir quando acha que conseguiu enganar os outros. Porém, na verdade, isso só foi deixando mais ainda a polícia desconfiada, com a pulga atrás da orelha, e eles investigaram mais a fundo. Finalmente, em 7 de junho do ano 2000, a polícia chegou à conclusão de que Lindsay havia morrido um pouco depois do dia 15 de dezembro de 98. Eles foram então à casa de Michel e o trouxeram para interrogatório. Mitchell não falou nenhuma informação por quase 1 dia e meio, mas na noite de 8 de junho ele não aguentou mais. Os policiais tinham muitas evidências, o interrogatório havia sido bem duro e Mitchell então confessou tudo. No dia seguinte, Mitchell concordou em mostrar à polícia as áreas em que ele havia escondido o corpo de Lindsay. Ele mostrou à polícia onde havia escondido o tronco e as pernas dela, sua cabeça e suas mãos nunca seriam recuperadas. Basicamente, ele teria estrangulado a Lindsay, ficou ali cerca de mais de 20 minutos sob a garganta dela para ter certeza de que ela tinha morrido. Em seguida, com a ajuda de seu irmão, cortou a cabeça dela fora e as mãos para que ela nunca fosse identificada. E de fato, esses membros nunca foram encontrados. Aqui eu tenho que fazer um paralelo muito interessante. Esse caso, o caso do Mitchell Cui, que especificamente aconteceu na Inglaterra, como o caso que a gente já falou aqui do Mick Philpott, foi um caso que influenciou muitos pesquisadores, psicólogos, juristas a entender mais o comportamento delituoso. Muitos investigadores na época falaram, esse cara deve estar mentindo. Porém, eles não sabiam como afirmar, será que mentiu mesmo? Dentre vários pesquisadores, um dos entusiastas que observava com atenção esse caso na época
era Cliff Lansley, atualmente cofundador da Emotional Intelligence Academy no Reino Unido e um dos co-criadores do protocolo SCANS, que é o único protocolo científico de análise não verbal do mundo. Cliff Lansley foi uma das pessoas que muitos anos depois foi a público mostrar por meio de estudos e pesquisas aonde especificamente Michel tinha demonstrado sinais não verbais de incoerência, como esses que eu falei para você, C4, S3 e por aí vai. De forma resumida, o que motivou Michel, a cometer esse crime, segundo ele, foi o fato de que no dia 16 de dezembro de 98, Lindsay finalmente teve coragem de chegar para ele e falar que iria tirar Michel da sua vida para sempre. Ela não planejava, mas acabou contando para Michel que havia marcado uma consulta com o advogado porque queria o divórcio. Michel então ficou furioso e foi aí que ele praticou todo o seu ato criminoso. Michel foi condenado por assassinato em primeiro grau e pegou prisão perpétua, ao passo que seu irmão pegou apenas 7 anos de prisão, por ter ajudado Michel a desaparecer com as partes de Lindsay. E detalhe, lembra que eu falei do Duping the Light, aquele sorriso que ele demonstrava? Pois é, no Reino Unido, Michel Cui é até hoje conhecido como o assassino sorridente, por conta do Duping the Light que ele exibia em várias entrevistas. Bom pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, já se inscreve no canal caso não seja inscrito, a gente se vê então no próximo vídeo, valeu!